Muito bem, meus amigos, vamos falar hoje sobre a educação prevista na Constituição. Antes de analisarmos os artigos da Constituição que se referem à educação, vamos fazer algumas considerações gerais sobre a educação no nosso texto constitucional. Bem, a nossa Constituição é denominada de uma Constituição dirigente. O que significa dizer que a nossa Constituição é uma Constituição dirigente? Significa que ela tem um projeto para o futuro do país. Em 1988, quando foi elaborada a nossa Constituição, essa Constituição veio para solucionar diversos problemas. Dentre eles, nós podemos destacar principalmente o problema da ausência de democracia até então, o problema da educação, porque não existia um projeto de Estado geral sobre educação, e outro problema gravíssimo que era a situação relacionada à saúde. E deixando de lado um pouco a questão da democracia, porque a discussão é muito complexa, centrando nesses dois outros projetos. Ou seja, a Constituição foi dirigida para erradicar o analfabetismo e para universalizar a saúde. Até 88, a saúde não era universal. O que significa dizer isso? Significa que nem todos tinham direito à saúde pública. Só aqueles que fossem cadastrados no INAMPS, antigo INAMPS, que era vinculado ao sistema do INSS. Educação do mesmo modo. A educação veio com um projeto amplo e nós extraímos das entranhas do artigo 205 em diante da nossa Constituição uma ideia muito clara: erradicar o analfabetismo. Vê-se claramente que a Constituinte de 88 traçou esse projeto para o Brasil. Uma outra característica, portanto, de Constituição dirigente. Ou seja, a Constituição brasileira de 88 veio para dirigir o Estado a uma evolução cultural, a uma evolução educacional, que é o que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver aqui que esse sistema educacional reparte responsabilidades não só para os integrantes do Estado, ou seja, para as entidades estatais, mas reparte essa responsabilidade com a família, com a sociedade, até mesmo com a iniciativa privada. Então, o tripé do sistema educacional brasileiro é Estado, iniciativa privada e a família. E, claro, toda a sociedade. Ok? Vamos ver, então, como é que isso vem regrado no texto da nossa Constituição? Educação. Educação. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Lembram? Estado, iniciativa privada, tem um artigo específico para iniciativa privada, veremos mais adiante, família e sociedade. Visando ao pleno desenvolvimento de seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui nós vemos já o projeto muito amplo de erradicação da educação. Aqui não fala que a educação é um projeto apenas para tirar você do analfabetismo. Claro, para chegar ao ponto desejado pela Constituição, tem que arrancar o analfabetismo da nossa realidade. Ele diz que eu trago a educação para lhe entregar cidadania, para lhe entregar condições de trabalho. Porque o grande problema do Brasil sempre foi a ausência de qualificação e até hoje nós ainda vivenciamos isso, claro, numa escala muito inferior ao que vivenciamos em 1988. Então, repetindo, qual é o objetivo do sistema educacional brasileiro traçado na Constituição a partir desse artigo? Educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, ser humano, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então essa é a estrutura fundamental do nosso sistema educacional. Bem, feitas essas considerações, vamos verificar como isso se alcançará. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui são os princípios pelos quais nós vamos buscar a realização desse dirigismo estatal. 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Aqui eu vou destacar o inciso 2 e o inciso 3. O inciso 2 e o inciso 3 é um projeto denso,
é um projeto complexo, não é simples. Olha o que diz o inciso 2 e o inciso 3, que são princípios para se alcançar a erradicação do analfabetismo, proporcionando o preparo do cidadão para o exercício da sua dignidade e da sua cidadania e para a qualificação do trabalho. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas. Ainda não se conhece, nem mesmo nos países mais desenvolvidos, uma aplicação desses dois princípios que tenha dado certo. O Brasil aqui, em 1988, quando colocou isso no texto da Constituição, pressupôs ser um país no estado educacional perfeito, o que não é verdade, nós sabemos. Ele possibilitou que a educação deve se pautar na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar pensamento. Ou seja, o professor tem ampla liberdade para falar qualquer coisa. É isso, a rigor, que está escrito aí. E diz mais, pluralismo de ideias. Ótimo. E de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Essas pluralismo de concepções pedagógicas, hoje os especialistas na área questionam um pouco isso. Se nós estamos dando os primeiros passos, a ideia inicial deve ser algo mais fechado. Por quê? Porque se você permite um pluralismo de ideias muito intenso no início da estruturação de um sistema educacional, você corre o risco de nunca alcançar o objetivo derradeiro, que é erradicar o analfabetismo ou até mesmo preparar a pessoa para um objetivo de alcançar a dignidade, alcançar a cidadania, alcançar uma boa qualificação. Alguns países desenvolvidos como os Estados Unidos da América têm um sistema educacional mais fechado, ou seja, você tem um pluralismo de ideia lá na frente, lá adiante, lá na universidade. Apesar deles pregarem um certo pluralismo de ideias, esse pluralismo de ideia ele é engessado por parâmetros bem claros, ou seja, por programas pedagógicos muito fechados. Ou seja, o professor ele tem liberdade de ideias, ele tem uma certa liberdade, mas dentro de um programa fechado que no final das contas você não consegue enxergar tanta liberdade assim. Mas essa é a realidade brasileira. Então, muita atenção. Os princípios são liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Nós fazemos algumas críticas a esses princípios do 2 e do 3 aí, mas inquestionavelmente, tecnicamente, ele é perfeito. Se dá certo ou não no sistema educacional brasileiro, isso é um outro passo que não nos interessa aqui. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, sem nenhuma dor de cabeça. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Claro, quando ele fala em concurso público de provas e títulos, ele está se referindo, obviamente, ao ensino público, porque, claro, a iniciativa privada não está submetida a esse processo de seleção que é o concurso público. Um detalhe aqui que normalmente é abordado em prova e muita atenção você aí que está estudando. Ok, concurso público de provas e títulos. Quando você estudou lá no artigo 37 da Constituição, o sistema de acesso ao cargo público, você viu que as provas, que o concurso público se dá por provas ou provas e títulos. Aqui não é só provas, é provas e títulos. Muita atenção para esse pequeno detalhe. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Ou seja, por exemplo, a eleição de diretores escolares. Eu particularmente acho que democracia tem limites, eu particularmente acho que a democracia é uma coisa que tem que ser pregada no mundo inteiro, mas uma gestão democrática demais dentro da escola perde o foco e se dilui muito em diversidades de pensamentos em diversas escolas. Você pega um sistema educacional de um município, por exemplo, que tenha 20 escolas públicas, você vai encontrar com a aplicação desse sistema democrático de escolha dos diretores, por exemplo, diversos diretores com pensamentos completamente distintos que não alcançam a unidade educacional desejada, por exemplo, naquele município.
É isso? Nesse ponto eu sou absolutamente contra, mas faça essa observação apenas para frisar a você a atenção que você deve ter a este inciso. Para lembrar que a gestão é democrática, independentemente do que o Zé pensa, se isso está certo ou se isso está errado. É assim e ponto final. Aí você pode me dizer, então, se é assim, ponto final, Zé, por que as considerações a mais? Porque é com essas considerações a mais que você vai ler isso aqui, não apenas com sentido de decorar. Porque se há de convir que depois desse meu comentário, você ao ler gestão democrática, você fala, é aquela questão relacionada que o Zé falou da eleição de diretores, que ele não concorda, mas que é assim. Então isso facilita o seu aprendizado. Fechado? Então, esses comentários não são gratuitos e não são para perda de tempo. Ao contrário, é para fixação do conteúdo. Garantia de padrão de qualidade. Besteira escrever isso. Óbvio que você quer padrão de qualidade em qualquer coisa que você oferece ao público, né? Tanto ao público que vai buscar os serviços públicos, quanto ao público que vai buscar os serviços privados particulares. Então, nós vamos ver aqui, infelizmente, diversos incisos do nosso artigo 205 em diante, que são desnecessários. Tanto que alguns artigos entre o 205 e o 214 nós nem colocamos no slide, porque é mera leitura, são simples leituras do que tem que ser gasto na educação e assim sucessivamente. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Isso aqui, inclusive, é dispensável ter colocado aqui. Mas, já que está aqui, vamos fazer rápido comentário. O que se traz aqui é a ideia da necessidade de um piso nacional profissional e todos nós sabemos por isso. Todos nós sabemos por que isso. Bem, você encontra, às vezes, um estado em que ganha X o professor e o outro estado em que o professor ganha 10% de X do outro estado, o que, obviamente, desmerece esse profissional que é a essência do crescimento de qualquer país. E o objetivo do piso salarial para os professores é exatamente assegurar uma remuneração minimamente digna para qualquer professor em todo o território nacional. Os prefeitos, claro, que não querem educação para os seus eleitores, reclamam desse piso nacional. Mas está certíssimo, professor tinha que ser, se não a mais bem remunerada, com certeza a classe que deveria estar no topo da remuneração. Em países desenvolvidos, em que tem índices de qualidade de vida mais elevados, o professor é uma das profissões mais respeitadas. E nós sabemos que no Brasil, infelizmente, essa não é a realidade. Ok? A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração de adequação de seus planos de carreira no âmbito da União dos Estados, do DF e dos municípios. Parágrafo sem grande importância técnica, apenas para informar que a lei disporá sobre categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica. Por quê? Porque a educação não é só professor. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que uma lei virá definir quem é profissional da educação. Exatamente. Por quê? Para ter uma política geral também para eles. De nada adianta você ter um professor que ganhe bem, um professor que tem boas condições de trabalho, se o seu auxiliar administrativo não recebe o mesmo tratamento. Então a ideia aqui é dizer, olha, educação não é só professor, educação é professor e todos os serviços auxiliares. O mesmo acontece na área de saúde, por exemplo. Saúde não é só médico, enfermeiro. Saúde é médico, é enfermeiro, é auxiliar de enfermagem, é, por exemplo, aqueles que dão assistência administrativa e por aí afora vai. Agora vamos falar no 207 sobre as universidades. A universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e gestão. Isso aqui é o princípio básico do sistema educacional superior. Ensino, pesquisa e extensão. Isso, o ensino, obviamente, é a formação. A pesquisa, obviamente, é o avanço tecnológico que se deve buscar em todas as áreas. E a extensão, claro, são os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, isso deve estar absolutamente interligado. E uma universidade só é grande quando consegue unir de forma perfeita esses três princípios, que é do ensino, da pesquisa e da extensão. Mas outro ponto importante é lembrarmos que as universidades gozam de autonomia didático-científica, e tudo bem,
né? É esperado que uma universidade tenha a sua liberdade de criação, de pesquisa e de estudo, mas também financeira, gestão financeira e patrimonial. Exatamente. As universidades têm o seu próprio orçamento. As universidades é quem mandam no seu dinheiro, é quem gasta o seu dinheiro de acordo com as suas peculiaridades e de acordo com a sua decisão administrativa. Ou seja, não é nenhuma decisão de fora. Claro que isso é relativo, né, gente? Obviamente, a universidade ela está vinculada ao que o executivo lhe repassa. Muitas vezes o executivo segura um pouco mais do que deveria segurar. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Incluído pela emenda constitucional número 11 de 96, eu faço referência a essa emenda de propósito. Vejam só. A nossa Constituição de 1988, quando ela foi elaborada, portanto, olha só, 8 anos antes dessa emenda, não possibilitava qualquer contratação de qualquer agente público, servidor estrangeiro. Exatamente. Lá dizia que os cargos públicos, no artigo 37, dizia que os cargos públicos são privativos de brasileiros. Exatamente. Só podia ocupar cargo público quem fosse brasileiro. Foi aquele sentimento de nacionalismo burro. Exatamente. Um nacionalismo burro na concepção de que eu quero valorizar o brasileiro e eu não admito que nenhum agente público seja estrangeiro. Nós estávamos, em 88, fazendo uma abertura e nessa abertura nós precisávamos de contribuições externas. A China constrói um dos maiores impérios da era moderna. E ela constrói em cima de quê? Ela constrói em cima de venham todas as mentes de fora para nos ensinar como fazer. O Brasil fez o contrário. O Brasil ficou de 88 a 96 não permitindo que um professor de grande renome, por exemplo, viesse a ser um profissional, professor, pesquisador, cientista da iniciativa pública aqui no Brasil, do setor público no Brasil. Beira a piada. Aí fizeram essa emenda às pressas para dizer, olha, cientista estrangeiro pode, professor estrangeiro pode, técnico estrangeiro pode. Tanto que, junto com isso aí, o que é que veio posteriormente? Veio alteração ao artigo 37, em que tirou aquele absolutismo. Lembra do absolutismo? Os cargos públicos são acessíveis a brasileiros. Só era assim. Aí depois veio esta emenda para possibilitar que professores, cientistas e pesquisadores também pudessem ser estrangeiros e com a mudança posterior também do próprio artigo 37 que diz os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Então o estrangeiro pode ter acesso a outros cargos que não esse, desde que cumpra os requisitos da lei, lei esta que não existe. Mas os professores técnicos e cientistas, esses já estão resolvidos, porque está previsto nesse parágrafo 1º do artigo 207. O dever do Estado será efetivado mediante a garantia. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Vejam só. Nós vimos aqui no nosso início do nosso bate-papo que as regras sobre a educação brasileira são regras dirigentes, ou seja, nós temos uma Constituição dirigida a uma evolução cultural, social, nesse caso, educacional. Mas como eu vou alcançar isso? Porque você pode estar falando para mim, Zé, está lindo, está maravilhoso, vai erradicar o analfabetismo, vai preparar o cidadão para o exercício da sua cidadania, vai preparar o cidadão para o trabalho, mas como isso irá ser gerado? Bem, a nossa Constituição, além de dirigente, ela é igualmente uma Constituição garantia. E o que significa Constituição garantia? Significa que ela instrumentaliza, ou seja, dá meios para que os preceitos e os princípios constitucionais anteriormente afirmados possam ser alcançados. Dando um exemplo do que é uma Constituição garantia. Nós temos a liberdade de locomoção, correto? Todos têm direito a se locomover livremente no território nacional em tempo de paz. Está lá no artigo 5º. Mas e se alguém me prender ilegalmente? E se alguém me privar ilegalmente do meu direito de locomoção?
Não se preocupe. A Constituição brasileira, como é uma Constituição garantia, ela diz, olha, garanto a você o habeas corpus para você lutar pela sua liberdade de locomoção. Percebeu então o que é a Constituição garantia? Sim. Aqui diz o quê? Que a educação é direito de todos. Zé, isso é lindo, é direito de todos. Mas como esse direito será alcançado? Pelas garantias, ou seja, pelos instrumentos realizadores que estarão previstos aqui no artigo 208, que é como o Estado irá alcançar aquele sistema educacional por nós desejados. Daqui a pouco, na próxima aula, nós faremos análise dessas garantias.